antes de eu chamar aqui o nosso próximo entrevistado, ele já está plugado por aqui, eu quero dar um recadinho importante para você. De pedir para você que está assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube, deixar o seu joinha, lembrar aí de dar o seu joinha, para que o nosso alcance chegue cada vez mais longe, tá bom? E você que pode e quer ajudar a fortalecer o nosso trabalho aqui na TVT, fique membro da TVT no YouTube, contribuindo com uma quantia pequena de R$ 7,99 por mês. Saiba que a sua assinatura ajuda a gente a manter esse projeto de comunicação democrático, tá bom? Agora sim, nós já estamos conectados então com o sociólogo e professor Lejane Mirhan, que vai conversar aqui com a gente sobre a geopolítica mundial. Olá, professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Naama, boa tarde a você, a todos da sua equipe, aos que nos ouvem aí na gloriosa TVT. Muito obrigado. Maravilha. Professor, vamos começar aqui falando então sobre a América Latina, a situação na Colômbia, né? Grave, uma onda de protesto contra a derrotada reforma tributária levou o país aí a enfrentar a pior crise política e social do governo do presidente conservador, o Iván Duque, e após aí 6 dias de mobilização, pelo menos 31 pessoas já morreram, a gente tem centenas de feridos, centenas de desaparecidos e também presos, e essa onda de violência levou inclusive a ONU a se manifestar aí, condenando o uso excessivo da força policial e pedindo uma trégua aí para os próximos protestos. Professor, explica para a gente o que acontece na Colômbia. A gente sabe que não se trata apenas de uma reforma tributária, tem a ver aí com uma agenda neoliberal, né, que afeta principalmente as pessoas mais pobres, negros e os índios. Qual que é a sua explicação sobre essa situação da Colômbia, professor? Apesar da economia colombiana ser a 4ª economia da América do Sul, né, lembrando que são o Brasil e mais 12, né? 10 nós fazemos fronteira, 2 não, né? Colômbia e Equador, né? Então, apesar de ser a 4ª economia, é um país muito pobre, a renda é muito concentrada. E a Colômbia vive hoje uma situação de desigualdade social que o nosso Brasil viveu até a posse do presidente Lula em janeiro de 2003, a primeira posse. De lá para cá, o Lula, Dilma, né, o PT e seus aliados, nós ganhamos 4 eleições e ganharíamos a 5ª se não fosse, né, o golpe de 16 e não fosse as manobras para eleger esse que está aí, que se apresenta como presidente e é um falso presidente, né, fruto de uma fraude eleitoral, né? Bom, o Brasil, então, minimizou a desigualdade, a concentração de renda. As coisas melhoraram no Brasil. Portanto, nós não estamos numa situação explosiva como a Colômbia vive. Você veja, então, que esses confrontos eles acontecem pelo chamamento que as entidades sindicais, populares e sociais estão fazendo em meio a uma pandemia. E lá, até onde eu tenho informação, não é um governo negacionista, né? Ele tem feito esforço aí para vacinar, não vai vacinar porque é um país pobre, as vacinas custam muito caro, né? Agora, ele insiste na agenda neoliberal, ele insiste e mandou para o Congresso no dia 15 de abril um projeto de reforma tributária que penaliza os mais pobres e a chamada classe média. Eu não gosto muito do termo classe, porque aqui não é no sentido de classe social, mas as pessoas entendem mais ou menos que é um estamento médio de pessoas com renda média na sociedade, que não são nem pobres, mas também não são ricas, né? E poupou os mais ricos. Bom, isso é suficiente para esse levante? É um caldeirão que combina, então, esta injustiça tributária muito grande, né? Penaliza, por você ter uma ideia, quem ganha $1.000 para cima, que significa hoje quase R$6.000, não paga imposto na Colômbia. Aliás, no Brasil, com metade disso, você já paga um imposto grande, né? Então, lá tinha, de certa forma, uma justiça tributária, vamos botar aspas aí, né? Agora, a partir de 3,5, né, você vai pagar, então, imposto de renda, que é $650. Isso
mas penalizou, caiu em cheio nesse setor do proletariado mais de elite, o pessoal mais que já uma escolaridade maior, né, que tem uma remuneração maior, vai passar a pagar imposto. Mas tem uma outra questão. O chamado IVA, que é um imposto que é o sonho de todos os neoliberais do mundo, né? Imposto sobre o valor agregado, né? Sobre a gasolina, ele aumentou o imposto de 5% sobre o preço da gasolina, vai direto para o governo, para 19% de imposto, né? Ou seja, ele quadruplicou. Ora, a gasolina não é combustível, não é só rico, classe média alta. Tem alguns setores do proletariado e até as camadas mais populares que usam o carro, muitas vezes, para o trabalho, não para o passeio. Este impacto é um impacto que quase que inviabiliza o uso do carro. Vai ficar na garagem lá, envelhecendo, porque não dá para usar, as pessoas não têm recurso, né? Então, somado tudo isso, e uma oposição cada vez mais forte do povo, né, para este governo, que é neoliberal, e insiste em ser neoliberal quando o mundo inteiro está deixando de ser. Está aí o exemplo, nós vamos falar ainda com mais calma das últimas medidas na economia que o Biden tomou, impressionantes, que confirmam aquilo que nós já conversamos aqui, né? Ele se mostrando o mais keynesiano dos keynesianos, vai superar Roosevelt. Então, a Colômbia insiste num modelo neoliberal quando aquele que manda na Colômbia, que é o imperialismo estadunidense, eles mesmos já não estão aplicando este modelo até as últimas consequências. Então, essa é a novidade que nós estamos presenciando. Ele retirou o projeto, então foi uma vitória do povo, parcial ainda, porque ele disse que vai mandar um novo projeto, mas já disse que no novo projeto ele vai taxar uma parte dos ricos e vai taxar as grandes fortunas. Não fala em taxar a herança, né? Então vamos ver como evolui. A Colômbia é um protetorado dos Estados Unidos, é o país mais militarizado pelos Estados Unidos. Não chega a ter uma base militar, mas tem lá soldados, tem lá alguns equipamentos, assessores de inteligência, sob o pretexto de combater as drogas, que isso vem já de 30, 40 anos, etc. Cartel de Cali. Cali, aliás, foi a cidade que foi o epicentro das manifestações. Depois ganhou o corpo e foi para todas as cidades da Colômbia, né? Um grande exemplo que o povo colombiano está nos dando para o mundo inteiro, para levantar-se mesmo em meio à epidemia. Agora, professor, indo para a Europa, a direita venceu as eleições em Madrid com a vitória de Isabel Ayuso, uma pessoa que era desconhecida até 2 anos atrás. Ela vai precisar contar aí com o apoio da extrema-direita para governar. Como é que você analisa os resultados dessas eleições em Madrid? Essa vitória, ela significa o que para as eleições nacionais? Explica para a gente, professor. Bom, de um modo geral, eu tenho dito, desde a vitória do Biden nos Estados Unidos em novembro passado, portanto, nós já estamos há quase 6 meses, né, dessa vitória, eu tenho dito que o mundo vive hoje uma certa onda progressista. A América Latina, especialmente, está vivendo isso. Agora, isso não é linear. Não quer dizer que ganhou nos Estados Unidos, isso vai contagiar, influenciar o mundo inteiro. Então, essa é uma questão cíclica. Se você olhar pela média, a maioria das insatisfações populares, dos levantes, dos resultados eleitorais, favorecem o setor mais progressista. Isso é fato. No entanto, tem algumas situações, localidades, onde se destaca esse setor de direita. Nós temos que entender por que a esquerda, que governa o país, a Espanha, ali então é uma região autônoma ali da Grande Madrid, é como se fosse o Distrito Federal em Brasília, tem as cidades do entorno, etc., né? Agora, o peso dessa região é muito grande, é como se fosse uma Assembleia Legislativa regional, não se elegeu a Câmara Federal dos Deputados lá, né? Ano que vem terão eleições lá. E a esquerda governa o país em uma aliança do Partido Socialista Operário Espanhol,
que é muito antigo, muito tradicional, foi daquele Felipe González, que fez muitas reformas, né? Mas é uma esquerda socialista, vamos pôr aspas nesse socialista, na verdade é social-democrata, né? Que aceitou valores e medidas neoliberais. É uma esquerda neoliberal, vamos dizer assim, né? Não é apropriado o termo, mas só para vocês terem uma ideia do significado disso. O Partido Socialista Francês, que governou a França, né, décadas, né? Só Mitterrand ficou 14 anos, depois teve outros socialistas, né? Mas eles implantaram o modelo neoliberal. O trabalhista lá, o Tony Blair na Inglaterra, o Partido Trabalhista é um partido social-democrata, né? Ele implantou o modelo neoliberal lá. Então, o PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, em aliança com esse Podemos, né, desse Iglesias, né, que ele, inclusive, depois é um jovem, né, que é uma revelação grande na política espanhola, muito progressista. Ele tem origem dentro do marxismo, mas ele não se apresenta mais como marxista. E ele disse que, inclusive, renunciou à vida política, vai sair de cena, né? Então, porque ele acha que ele foi o grande responsável. Na verdade, temos que extrair lições dessa derrota, o motivo disso, né? A direita ganhou, essa moça é tipo uma Tabata brasileira, não sei se você conhece aquela deputada do PDT, né? Mas é uma mulher de direita, Tabata, né? E ela está num partido que lhe deu legenda, mas ela não tem nenhuma identidade com o programa do partido dela, né? Essa, a Ayuso, né, Isabel Ayuso, uma jornalista de 42 anos, bonitinha, igual a Tabata, olha, tá aí ela aí, ó. Agora não pode mais falar que as moças são, não pode mais falar que as moças são bonitas, as feministas ficam bravas, né? Igual a Marine Le Pen na França. Marine Le Pen é uma mulher, né, muito vistosa, é o lado faceiro do fascismo. Eu não vou afirmar que ela é uma fascista, porque os fascistas, que é deste outro partido chamado Vox, ela é do Partido Popular, PP, do Aznar, né, que é um cara que já governou a Espanha, fez barbaridade contra o povo, né? Então, ela é de um Partido Popular. Eles se dizem de centro-direita, né? Mas ela é de direita e é neoliberal. Isso ficou claro. Seria uma outsider na política, assim, é uma novidade? Não, ela já é deputada há 2 anos, não tinha a projeção que teve. Aí os meios de comunicação jogaram peso, né, nela para derrotar a esquerda, que está no governo, e aí ela surge, então, com esse apoio que ela teve, mas ela não ficou com maioria. Falta-lhe ainda 5 votos para ter maioria, para administrar com folga este parlamento regional ali de Madrid, né? Ela fez 64 e esse partido Vox, que é de extrema-direita, fez 13. Ela precisa só de 5. Então ela vai ter que compor com esses caras. O que pode fazer, então, o perfil do governo dela é um governo mais de extrema-direita do que ela mesmo gostaria. Vamos ver como desenvolve. Não acho que isso refletirá necessariamente no resultado do ano que vem, se a direita vai voltar ao poder na Espanha, né? Então, é preciso, então, extrair lições. A minha impressão, muito de longe, né, é que eu acho que nós não fizemos um governo central necessariamente progressista, de esquerda. Nós flertamos com o neoliberalismo. Como no Peru, a candidata apoiada pela esquerda, que ficou em 8º lugar, ela flertou com o neoliberalismo, flertou com o centro, né? Tentou atrair a direita para ela e fez concessões no programa. Isto é uma grande lição. Tenho esperança e quase certeza que o presidente Lula, né, que será um candidato de uma frente bem ampla, não fará concessões, né, a um programa que precisa para o Brasil um programa bem mais avançado, né? Diferente do Lula de 2002, né? Que teve que, de certa forma, fazer alguma concessão. Agora eu acho que ele não cometerá esse erro. E eu acho que a esquerda espanhola cometeu esse erro. Uma pena. Tá certo. Agora, professor, em Israel, o presidente Reuven Rivlin
me corrija se eu pronunciei errado também o nome, já busca um candidato para formar o governo após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fracassar e não conseguir ali formar a maioria de deputados para o parlamento israelense que permitiria aí estabelecer uma coalizão de governo. Como é que você tem acompanhado esses desdobramentos em Israel e qual a repercussão também desse cenário político no mundo árabe, professor? Olha, eu fiz uma postagem ontem na minha rede social, Facebook, Twitter, Instagram, essas coisas aí, dizendo assim, será que a onda progressista que assola o mundo, né, no sentido positivo, está chegando em Israel? O Netanyahu é o mais antigo, é o mais longevo, né, primeiro-ministro, 12 anos seguidos. E, inclusive, antes disso, lá atrás, ele já tinha sido primeiro-ministro 2 vezes. Portanto, ele é o cara que mais tempo ocupou, direto e somado tudo, a administração do Estado de Israel, que agora, este mês de maio, dia 15, completa 73 anos de existência. Né? Ele é um homem de direita. Alguns dizem que não é de extrema-direita. Extrema-direita é um outro chamado Naftali Bennett, né? Que é de um partido Yamina, esse sim, não, que nem conversam com os palestinos, né? Bom, mas o Netanyahu não conversou também durante esses 12 anos. Não houve paz na Palestina, não houve discussão do chamado processos de paz, né? Esses dois que nós estamos vendo é o provável primeiro-ministro que vai, inclusive, ser convidado a formar o governo. E ao lado dele o presidente do país, Reuven Rivlin, né? Israel tem uma lei geral do Estado judeu, que Israel não tem constituição, tem uma lei geral, né? O artigo 9 diz que o presidente, que não tem quase função nenhuma, porque lá é parlamentarismo, o presidente indicará para formar o governo aquele líder de partido que fez mais deputados. E ele fez isso, é o Netanyahu, e terça-feira ontem, meia-noite, completou o prazo de 30 dias, ele não conseguiu formar um governo. Como é que é o processo lá? Ele elegeu 30. Ele tem que chegar em 61, que é 50% mais um de 120. Né? Ele se apresentou para o presidente, olha, eu tenho aqui apoio de 52 deputados. Né? Ou seja, ele conseguiu os 30 deles e mais 22, né? Que são os partidos, 2 partidos religiosos, né? O Shas e Unidos pela Torá, e mais um partido também religioso, de extrema-direita, chamado Sionismo Religioso. Então, eles deram 22 votos. E aí o presidente falou, tá bom, então você está com 52, precisa arranjar mais 9, né, para formar governo. Passou um mês, ele não conseguiu. Este outro partido, chamado Yamina, de extrema-direita, elegeu só 7. Muito dificilmente ele conseguiria formar um governo. E nem acho que o presidente do país iria convidar um cara que só elegeu 7 para formar um governo, né? Daqui a pouco eu falo quem é que ele vai convidar. Então, este cara conversou com Benjamin Netanyahu, o nome dele é Naftali Bennett, né? Extremíssima direita, e não teve acordo. Mesmo que tivesse 52 mais 7 dá 59. Então, Netanyahu precisaria de 2, e ninguém lhe deu esses 2. Ele passou um mês dizendo, me deem 2 deputados ou vocês vão ter que aguentar o Lapid por 4 anos. Quem é o Lapid? Aí eu entro na segunda opção. Né? Tudo indica que o presidente Reuven Rivlin, que recebeu de volta do Netanyahu, né, este mandato para formar governo, ele tem 3 dias para refletir o que ele vai fazer. Ele tem 2 coisas que ele pode fazer. O que eu acho que é mais provável que ele fará, ele vai convidar o que teve segundo lugar nas eleições, elegeu 17, né, de um partido que é de centro, centro-direita, né, o Yesh Atid, né, liderado por esse Yair Lapid. Né, é um homem que é de direita, de centro-direita, etc., mas diz que dialoga com os palestinos, conversou com os partidos árabes para tentar formar uma coalizão, ainda não conseguiu, né? E aí, ele é um cara que, vamos dizer assim, a mídia israelense, né, o equivalente ao Estadão, o jornal Estadão daqui, lá chama Haaretz, né? O Haaretz está apoiando que esse Lapid forme o governo.
De fato, somado todos os apoios que ele conseguiu, deu 51, inclusive partidos de centro-esquerda, né? Estão aí apoiando, né? O Meretz, né? Partidos de centro mesmo, de verdade, etc., né? E há um partido de extrema-direita também que está com ele, que é o chamado Israel Beitenu, que significa Israel é a nossa casa. Esse cara elege todas as últimas, sei lá, 5, 6 eleições, ele faz 7 deputados. Parece que os eleitores deles votam fechado com ele. São aqueles que vieram da Rússia, os imigrantes, né? São chamados judeus askenazes, são da Europa Oriental. Os judeus sefarade, né? Ou sefardita, ou sefaradim, são os judeus ali do Mediterrâneo, né? Da Península Ibérica. Então, esses judeus askenazes, eles calculam em número de 1 milhão que saíram da Rússia sob o pretexto de lá serem perseguidos, na época da União Soviética, até 91, e migraram em massa para Israel. Esses caras votam em bloco nesse cara, né? O nome dele é Avigdor Lieberman, né? Um homem de direita, mas é um homem que defende o Estado laico. Ele é contra a participação de qualquer partido religioso no governo. Tanto que esse Lapid, né, não há nenhum partido religioso entre esses, ele tem apoio de 6 partidos, que totalizam 51 votos. Mas estamos com um problema. Ele precisa 10, achar mais 10. O de extrema-direita do Yamina não vai apoiá-lo. E mesmo que se apoiasse, não dá 61. Né? Você veja, então, o tamanho do impasse. A outra opção que o presidente de Israel pode adotar, o Reuven Rivlin, é falar, olha, eu sei que você não vai formar mesmo, não vou nem convidar você. Eu vou devolver esse assunto para o parlamento, vocês se resolvem lá. Né? Aí deve dar lá uma discussão, polêmica, etc. e tal. Raras vezes em 73 anos isso aconteceu. Né? Acho que não vai acontecer. Vai primeiro tentar por esse caminho do Yair Lapid. E aí qual é a possibilidade que vislumbra-se no cenário? E a imprensa israelense, eu leio diariamente o Haaretz, o Hediot Ahronot e o Times of Israel, que só é publicado em inglês. Todos eles, né, acham que teremos um problema. Teremos, assim que eu digo, eles terão, né, um problema, e mesmo que ele forme um governo, será um governo instável. Portanto, há uma possibilidade de Israel ir para a 5ª eleição desde abril de 2019. Portanto, em 2 anos e alguns meses, um país vai enfrentar a 5ª eleição consecutiva. E aí só há uma possibilidade dele formar governo, por incrível que pareça. Se o único tabu jamais derrubado na história de Israel for derrubado agora. Qual é esse tabu? Tabu a gente sabe, né, o que é que é. Tabu é uma coisa que nunca aconteceu, e quando acontece todo mundo fica estupefato, né? Sei lá, no esporte tem muito isso. Ah, quebrou o tabu de não sei o quê, né? Sabe qual é esse tabu? Não. Os árabes têm 4 partidos lá. O que eles chamam de árabes são palestinos que ficaram dentro desse território que hoje chama Israel, mas que era Palestina, né? Que são 1,5 milhão. Eles elegeram 10 deputados, através de 4 partidos que eles têm. Esses 10 deputados, se derem o seu apoio, né, para o Yair Lapid, ele chega no 61, mas chega na trave. Né? Mas chega. Bom, aí isso já aconteceu uma vez antes, então não é um tabu. Partidos árabes emprestarem os seus votos para formar uma coalizão, né, que não seja tão repressiva contra eles mesmos, os árabes, né, formar o governo de Israel, mas eles jamais participaram do governo. Né? O que se fala na imprensa de Israel é que se desta vez eles conseguirem dar o seu apoio em bloco, eles são 4 partidos, não tem tanta unidade assim, eles poderão vir a quebrar esse tabu. E pela primeira vez na história, né, de Israel, que ocupa o povo palestino, que oprime o povo palestino, um desses palestinos poderá virar ministro do Estado judeu. Eu acho
uma solução muito difícil. O que eu acertei e falei aqui antes de você substituir a querida Thalita, o Netanyahu não formaria governo. Isso eu falei com muita certeza, isso eu acertei. Agora, eu não tenho certeza de duas coisas. Se o Lapid formará, e se formar, se ele terá apoio dos árabes com a participação deles no ministério. Aí vamos ter que aguardar a evolução dos casos. Nós vamos voltar a este tema nos próximos meses. E é preciso só dizer que ontem Israel atacou a Síria. Ele está fazendo isso toda semana porque eles dizem que não querem que a Síria ceda o seu território para os guerrilheiros muçulmanos, né, que apoiam o governo da Síria, soltarem mísseis em direção a Israel. Então eles têm feito incursões, e esta de ontem destruiu uma fábrica de plástico, matou uma pessoa, enfim, então é muito ruim isso aí, a ONU condena, né? Semana que vem a China assume a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A China é um dos 5 países membros, né, que tem o poder de veto no Conselho de Segurança. Então, isso não é qualquer coisa, né, porque você sabe que o presidencialismo, presidente de sindicato, presidente de partido, qualquer lugar, o presidente manda mais do que a diretoria inteira, né? Então, isso pode fazer com que o Conselho, por exemplo, paute assuntos que atualmente quem preside não pauta. Esse, por exemplo, do ataque de Israel à Síria, isso é muito grave, é a violação, né, das fronteiras, violação do espaço aéreo de um outro país, que isso é uma afronta à Carta das Nações Unidas, né? Então isso pode também, nós podemos ter alguma alteração na geopolítica mundial com essa atitude, né? Tá certo, Leojane, muito bom te ouvir por aqui, uma verdadeira aula aqui. Eu fico aqui só de telespectadora, aluna, aprendendo as suas explicações. Obrigado. Nós conversamos aqui com o sociólogo, o professor Leojane Mirhan. Até a próxima. Tchau, obrigado. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, não. Pessoal, nós temos aqui uns minutinhos ainda. Eu quero deixar um recadinho para vocês, porque o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid-19, é o convidado do Juca Kfouri no programa Entrevistas, que vai ao ar amanhã, a partir das 9h30 da noite, aqui na TVT e também pelo nosso canal da TVT no YouTube, tá bom? A entrevista imperdível com o Renan Calheiros no Entrevistas desta quinta-feira. Não perca, fica ligadinho aqui a partir das 9h30 da noite, tá? E antes de finalizar, eu também quero dar um abraço aqui, deixar o meu alô para os nossos internautas, telespectadores que estão aqui acompanhando o programa Bom para Todos. Um abraço por Marco Viana Júnior, ele que está lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, assistindo Bom para Todos. Muito bom ter a sua companhia. Um abraço também para Maria Aparecida Rezende Camargo, dá uma boa tarde aqui para mim. Um abraço para todos aqui do programa. Obrigada. Tem também o Adriano Panatieri dos Santos, que está também no Rio Grande do Sul, acompanhando a gente. Audiência boa no Rio Grande do Sul. O Aldilson Roberto também está aqui comentando as declarações do ex-ministro, do Nelson Teich. Ele disse que ela só veio para confirmar que o Brasil inteiro já sabia, ou seja, que o Bolsonaro é assim. Se não concordar com as suas loucuras, ele demite os ministros, né? Está acompanhando, então, aí, né, a CPI da Covid. Tem também o Márcio Marcolcin, ele sempre está aqui com a gente também, acompanhando, dando uma força. Obrigada, viu, Márcio, pela sua companhia aqui. A Rita Andreata também está acompanhando, diz que foi maravilhosa a entrevista com o Gustavo Conde, que comentou aqui as notícias do dia, jornalista. E temos também a Salete Coelho, que diz que é bom demais ouvir aí a análise do Gustavo Conde e também do Leojane Mirhan, que acabou de falar aqui com a gente sobre a geopolítica mundial. E assim a gente vai se aproximando do final do nosso programa. Eu vou me despedindo de vocês, agradecendo muito a sua companhia, a sua audiência aqui comigo. Eu volto amanhã, a partir das 3 horas da tarde, com um programa Bom para Todos, tá bom? Um beijo grande, se cuidem, fiquem em casa se possível e até amanhã.